O vice-presidente do Hospital Psiquiátrico aqui de Maringá, o Maurício Parisotto, ele usou ontem a tribuna lá na sessão da Câmara Municipal. Ele explicou aos vereadores números, também demandas do hospital, que está fechado desde julho, após um relatório da Secretaria do Estado da Saúde apontar irregularidades na estrutura e efetivo do local. Desde então, a administração lá do hospital tenta reabrir a unidade, inclusive judicialmente. O hospital teria condições de receber em uma das alas, aí mais ou menos com 54 leitos, receber pacientes por lá. O que falta ainda seria a inspeção da vigilância sanitária do município. No total, o Hospital Psiquiátrico aqui de Maringá ele tem 252 leitos. O vice-presidente também falou da importância do hospital e também a necessidade de leitos SUS para o tratamento psiquiátrico, citando inclusive famílias da região que precisam de atendimento especializado, multiprofissional e que o funcionamento da unidade garante o emprego de mais de 100 pessoas. Os vereadores se prontificaram ali a tentar intermediar um contato entre o hospital e a prefeitura e também o Ministério Público sobre a reabertura do hospital. O vice-presidente do hospital, ele também explicou e denunciou que existe má vontade da administração e que no Conselho de Saúde aqui do município, a presidente da Comissão de Saúde Mental teria dito que não tem interesse em tratar doentes de outros municípios. O vice-presidente também, na sua fala na tribuna, na Câmara de Vereadores, ele disse que a promotoria, que o Ministério Público sequer quis sentar à mesa com os representantes do hospital para tentar uma negociação para a reabertura do Hospital Psiquiátrico de Maringá. Ele, na apresentação, ele mostrou cenas de gente andando pelas ruas, moradores de rua, contou testemunhos de ex-pacientes que estão na rua ou que estão dando trabalho em casa. Uma situação bastante complexa essa do Hospital Psiquiátrico. A gente entende que a cidade precisa desse tratamento. Também lá na explanação, ele disse que o prefeito de Maringá não tem interesse, tanto que disse em uma conferência de saúde aqui em uma universidade que ele está seguindo a determinação nacional e uma série de circunstâncias que a gente não consegue entender muito bem. E o que se coloca aqui nessa hora eu vou começar com o Kim Rafael. Kim, o vice-presidente do Hospital Psiquiátrico, ele fez uma explanação bastante, eu vou chamar de interessante. Lá, se é verdade que os leitos que a gente tem no hospital, por exemplo, municipal, que atende essa questão de psiquiatria, não dão conta nem do município, quanto mais da região. Então, a gente precisa chegar a um denominador comum e ter novamente o hospital psiquiátrico funcionando. Eu não sei se na totalidade, porque ele disse que para funcionar na totalidade, o presidente Mário Socal fez uma pergunta para ele, ele falou que em torno de 8 milhões de reais para fazer toda a adequação. Uma quantia bastante volumosa de dinheiro, mas, no entanto, tem lá uma ala com 54 leitos que já poderia estar funcionando se a inspeção da vigilância sanitária fosse feita no local. Claro, isso ajudaria muito, mas o problema realmente eu assisti a sessão ontem da Câmara e realmente vi as perguntas feitas aí para o vice-presidente e, infelizmente, a gente percebe que há várias irregularidades. Inclusive, ele mesmo responde algumas irregularidades dizendo sobre a infraestrutura, etc. Então, assim, se realmente há irregularidade, não tem como permanecer aberto, né? Eu acho que tem que ser colocado aqui um diálogo, intermediar, sim, como os vereadores estão se propondo a fazer, até a própria promotora de justiça, né? Às vezes é um pouco inacessível para eles, mas eu acho que tem que averiguar realmente se há possibilidade de continuar aberto o hospital, por mais que tenha demandas, Só que se você pegar e deixar um hospital aberto que não te fornece ali uma segurança e adequação conforme a lei determina, então não faz sentido estar aberto. Se está irregular, precisa fechar, precisa arrumar, ajeitar, né, o que tem que ser feito, aí abrir de novo, passar por uma inspeção nova e aí continuar, né, funcionando. Agora, se realmente essa questão deixa a desejar, com a questão da infraestrutura, o tratamento, precisa melhorar, né? Eu acho que
a saúde precisa deixar com qualidade e tem os fiscais aí, a fiscalização que está tendo, não é por acaso que está interditado. Então, por isso que não só o diálogo, né, de tentar reabrir, mas tentar melhorar investimentos e, como você colocou ali, uma possibilidade de estar remanejando em outro lugar. Mas é isso, né? Nós temos esse problema e nós temos que resolver. Agnaldo Vieira, um imbróglio que precisa ser desfeito. Afinal de contas, eu entendo que a gente precisa desses leitos, mas, no entanto, o hospital precisa de uma adequação. Tem uma adequação já feita aí com 54 leitos, mas na totalidade o hospital não consegue atender ainda. É uma situação complicada, hein? Tem que ver se não tem um aspecto político, né, dessa, vou chamar até de desinformação, né, entre o hospital e o ente público, para ver se não tem outras coisas além da própria estrutura que não está sendo liberada o seu retorno, né? Se o Maurício Parisotto disse que tem condições de atender já de momento, né, mais de 50 leitos estão adequados aos requisitos, né? Por que a Procuradoria, a Promotoria da Saúde, enfim, os órgãos de vigilância não liberam, né? Mas ele mostrou a cara, ele foi à Câmara dizer isso ontem e reclamar até, né, que não está tendo atenção para que pelo menos esses leitos retornem a serem utilizados pela comunidade que necessita realmente, né? Essa questão psiquiatria é bem complexa, nós temos casos, muitos casos em Maringá e o setor público não consegue absorver toda essa demanda. Então tem que ver se não tem algo por trás disso, somente se é só uma questão estrutural ou se tem até uma questão política por trás disso. Naman, leitos de psiquiatria, ao meu ver, são importantes. Eu vi também uma entrevista ontem de alguém do Ministério da Saúde falando sobre isso e que é necessário. A gente vê muitas pessoas aí pelas ruas da cidade que possivelmente teriam algum problema e precisariam desse tratamento que é continuado, né? Um tratamento que precisa ser continuado. Mas aqui a gente está com essa situação em Maringá sem o hospital psiquiátrico que atende toda a região. Desde que houve a humanização dos tratamentos psiquiátricos no Brasil, que é aí há cerca de 20 anos para cá, 25 anos, que o tratamento psiquiátrico tem sido uma dificuldade para o governo atender, né? Anteriormente, as pessoas faziam do hospital psiquiátrico um depósito, né? Colocavam as pessoas lá e as abandonavam. Os nossos hospitais psiquiátricos, eles ainda têm um modelo, não no tratamento, mas na estrutura física, anterior a esse processo. Por isso, eles precisam ser sempre modernizados. Porque hoje a psiquiatria ela exige uma nova maneira de se tratar o doente. Infelizmente, o doente psiquiátrico, eles são abandonados. Ninguém quer cuidar do doente psiquiátrico. Eles são pessoas com limitações quase que perenes, né? Eles, provavelmente, muitos deles não vão voltar a uma vida normal. Então, eles ficam no hospital muitos anos. E isso termina desumanizando o hospital. Então, quando essa estrutura física não é adequada, não é apropriada, dá margem para que sempre haja essa cobrança, né, de que eles precisam ser atualizados. Por outro lado, os investimentos públicos nisso são mínimos, porque isso não chama a atenção de ninguém. É por isso que as nossas ruas estão cheias de pessoas que precisam ser encaminhadas para os hospitais, abandonados aí, jogados nas calçadas da cidade, a cidade desumanizando as ruas, né, colocando travas para o homem de rua não dormir lá. Essas pessoas deveriam estar no hospital. Então, eu acho que o governo, tanto do município como do estado, deveria ficar mais atento a isso e realmente juntar forças aos proprietários do hospital para fazer um serviço mais apropriado. É isso que eu penso. Eu acho que isso vai além das questões políticas. Eu acho que isso é uma questão da gente ser um pouco mais humano. Essas pessoas, muitos deles são pobres e são abandonados pelas suas famílias. Eles vivem nas ruas, embriagados, envolvidos com tóxicos.
e outro tipo de droga, e depois tem que ser internados, tem que ser tratados. É lamentável que a gente tenha uma cidade nos orgulhamos disso, isso é uma cidade tão importante que a gente não tenha um tratamento psiquiátrico adequado.